É muito bom, então, a gente poder olhar mais uma vez para o livro de Salmos, né? Olhando agora para o Salmo número 12, sempre com essa tônica de estudo dos chamados Salmos de Guerra. O tema geral dessa série está sendo Orando ao Deus da Justiça, redescobrindo os Salmos de Guerra. E hoje a gente vai olhar para um desses salmos, que é o Salmo número 12. Vou só ajustar aqui as janelas aqui para a gente poder acessar. Pronto, agora estou vendo tudo bem aqui. Então, nós estamos aqui com essa ênfase nos salmos de guerra, hoje olhando para o salmo número 12. E se a gente tivesse que talvez aí estabelecer um título para esta meditação, o título seria meio esquisito, seria Corta os lábios deles. Então é isso, porque é disso que trata os salmos de guerra, né? Eles trazem esses pedidos contundentes assim da ação de Deus, né? Deus é buscado pelos seus servos nos salmos de guerra e eles solicitam, eles rogam a Deus que faça algum tipo de intervenção, né? Então, esses salmos de guerra, eles têm essa característica, eles pedem o juízo contra os inimigos, né? Ou contra os ímpios, expressam esse clamor por justiça diante de opressão. É aquela situação que a gente quase não vê hoje, né? Ou seja, a gente às vezes olha em volta e percebe tem tanta coisa errada e tem tanta injustiça e parece que não ninguém dá conta disso, só Deus para dar conta disso. Então, a gente clama àquele que nós compreendemos que é o Todo-Poderoso e que é o Santo e que se preocupa com justiça. Então eu fui meio irônico aqui, porque a gente sabe que a gente vê aí a atualidade desses salmos, no sentido de que a gente o tempo todo é cercado por situações assim. Então daí a atualidade dos salmos, né? Eles não são vingativos quando eles pedem algo como mais ou menos vai ser solicitado aí, aqui nesse Salmo 12. Não se trata de vingança, mas de uma confiança na justiça de Deus. Porque às vezes a gente vai ficando tão abatido como esse salmista aqui no Salmo 12. A gente vai ver aqui o que ele começa dizendo, né, nesse salmo, e parece um pouquinho com o que a gente sente às vezes quando a gente olha em nosso entorno, aqui ao nosso redor. Mas o Salmo número 12, então, vai nos dar motivo de confiança em Deus e de alento, né? Vai mostrar que existe um Deus que é vivo, que é interessado na prática de justiça no mundo, e esses salmos nos encorajam não apenas a levar essas causas a Deus, mas também a viver uma vida de integridade, né, e de clamor por justiça, como discípulos de Jesus Cristo, né? Então, o Salmo 12 ele tem um título, se você olhar aí, se a sua versão é a Almeida Revista e Atualizada, normalmente o título lá vai ser Auxílio contra a Falsidade. Tem um título também aí ligado ao uso dele no culto no templo, né? Ao mestre de canto, que era o diretor de música para instrumentos de 8 cordas, né? Na verdade, lá no texto hebraico está falando de um instrumento que eu nem sei, a gente nem tem conhecimento muito prático dele, um negócio chamado Sheminith. Davi, que é o autor desse salmo, e basicamente esse salmo é uma oração de justiça, um pedido de socorro. A gente vai olhar para o texto dele daqui a pouquinho. Mas é interessante que o salmo ele é curto, são 8 versículos, dividido em duas partes, e essas partes oferecem aí uma comparação, né, um contraste. Qual é o contraste? É o contraste entre o discurso dos ímpios, de 1 até 4. Esse discurso dos ímpios é considerado um discurso fútil. Então, a futilidade desse discurso das pessoas sem Deus. Esse discurso dos ímpios é contrastado com o discurso do próprio Deus, do próprio Senhor. E se o discurso dos ímpios é um discurso fútil, a palavra de Deus, o discurso de Deus é um discurso infalível, né? Versos 5 a 8. Então são essas duas partes, 1 a 4, falando da fala dos ímpios, 5 a 8, trazendo então essa fala de Deus, né? Veja só o problema apresentado pelo salmista, por Davi, já no início do salmo. Eu vou ler aqui a primeira parte, então, que trata do discurso dos ímpios. E na primeira parte a gente já vai perceber o problema, porque Davi começa dizendo assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Esse é o problema. Davi identifica isso e ele se sente
totalmente cercado de impiedade, né? O que é impiedade? Impiedade é quando os homens começam a viver como se Deus não existisse. Ou até mesmo às vezes considerando que Deus existe, mas assim, esse é um Deus que não faz intervenções, que nem olha para aquilo que a gente faz nesse mundo. Então a gente é livre para fazer o que quiser e tanto faz o modo como a gente vive aqui e não precisamos dar glória a Deus, nem reconhecer a Deus, nem temer a Deus. Então, isso é a impiedade, tá? Então, Davi diz: ó, não há mais homens piedosos, ou seja, está faltando gente de Deus no mundo, e parece que o mundo está sendo dominado por injustos, né? Por isso que eu falei. Quando a gente olha para esses salmos, o quão atual eles são, né? Essa é a percepção de Davi. E quando ele olha para isso, é interessante que a fala dele é essa, esse grito, né? Socorro, Senhor, socorro. Ele entende que de fato só Deus é poderoso para agir e dar conta desse negócio, né? Desse estado de coisas. E no verso 2, inclusive, ele destaca isso, né? Esses que são chamados homens impiedosos, eles são falsos, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores, são pessoas que chegam bajulando, mas olha lá no final do verso 2, o coração deles é fingido. Se a gente olha o verso 4, eles dizem assim: olha, o verso 4 diz: pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Essa é a fala desses homens. Para eles entendem assim: a gente consegue dobrar todo mundo, enganar todo mundo, obter o máximo de vantagens possível com a nossa argumentação, retórica, né? O modo como eles então são hábeis em enganar, em bajular e em enganar pessoas. Isso tem um desdobramento, né? Aquilo que eles fazem na sociedade é muito ruim. A gente vai ver lá na frente, né? Mas já nesse momento a gente vai entendendo a situação. O grande problema que Davi levanta aí, ele está bastante não apenas preocupado com isso, ele não está apenas com uma pequena indignação, ele está assombrado. Daí ele dizer: socorro, Senhor. É interessante isso, mostrando o coração de um discípulo de Jesus dentro do mundo, dentro da sociedade. O discípulo de Jesus não fica passivo diante da injustiça. E não apenas ele fica indignado diante da injustiça, mas ele também fica assombrado, ele se entristece, ele se assombra e ele recorre a Deus, pedindo que Deus mude esse quadro, mude essa situação. É por isso que Jesus diz que os seus discípulos têm fome e sede de justiça. Isso é bastante expresso aqui, no modo como Davi se coloca diante de Deus nesse início do Salmo 12. E aí, nesse contexto em que Davi está apresentando, né, essas coisas, essa realidade tão difícil de uma sociedade ímpia, tomada por ímpios e falsos, ele faz então o pedido de intervenção de Deus. Daí a chamada imprecação, né? A palavra que é uma palavra realmente beligerante, uma oração de beligerância, de guerra. Verso 3, Davi pede: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Olha só, então isso é imprecação, né? Que Deus faça uma intervenção, que Deus corte esses lábios bajuladores, que Ele corte essas línguas que falam com orgulho, que são soberbas. Esse é o pedido que Davi coloca diante de Deus, por isso que esse salmo é incluído entre os chamados salmos de guerra ou salmos de imprecação. Primeira parte do salmo, então, traz isso, né? Davi apresentando, lamentando essa corrupção, essa falsidade generalizada entre os homens, clamando por essa intervenção divina contra os bajuladores e arrogantes. E aí a gente tem agora o contraste, a segunda parte do salmo, de 5 até 8. Agora, nessa segunda parte, é a fala de Deus que se destaca. E a gente já viu lá a característica da fala dos ímpios. É uma fala mentirosa, né? Eles são bajuladores, eles têm um coração enganoso. Mas olha só o que diz agora no verso 5 em diante. E é interessante que agora no verso 5 em diante, de fato, Deus fala. Ele diz assim no verso 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira.
Olha só que bonito isso. Deus está dizendo, eu estou vendo tudo isso. É interessante, né? Davi começa dizendo, socorro, Senhor, né? Estou cercado. E agora Deus responde a Davi, Davi, fica tranquilo, eu estou vendo o que está acontecendo aí. Eu estou vendo que esses homens, por meio desses subterfúgios, né, que eles usam de enganação, o que eles estão fazendo na prática, no dia a dia? Estão oprimindo as pessoas, né? Estão oprimindo os pobres, estão esmagando os necessitados. E Deus então diz: Davi, eu estou vendo. E olha só agora Deus dizendo: eu me levantarei agora. Vocês se lembram, a gente tem olhado para os salmos de guerra e a gente nota que nesses salmos existe essa ênfase, né, em Deus se levantando. Né? Bem interessante, a gente olhou, por exemplo, para o Salmo 10 na última ocasião, Salmo 10, verso 12 traz assim: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Mais uma vez essa ênfase agora no Salmo 12, né? Agora o próprio Deus dizendo: eu me levantarei. Davi nem pede a ele, levanta-te, mas é Deus que diz: não, Davi, você pediu por socorro, eu estou vendo o que está acontecendo, eu vou agir agora. Essa ideia de Deus se levantar, né? É uma ideia então de Deus começando, decidindo agir, se posicionando para agir, para fazer intervenções. A gente costuma dizer assim que não existe justiça no mundo. Isso não é bíblico. É, sim, existe justiça. Deus, ele faz intervenções pontuais ao longo da história. São chamados juízos temporais de Deus, né? Ainda que às vezes ele dê corda para o ímpio durante um tempo, mas chega um momento que ele puxa essa corda e acaba o tempo daquele ímpio, né? Não há nenhuma impiedade na terra que seja eterna. Na verdade, o único eterno dentro do cosmos é o próprio Deus. Então, o Deus eterno, ele implementa o seu projeto, né? E ainda que o mal seja liberado por um tempo, né, até a volta de Cristo, a gente vai sempre ver essas aparições, vamos dizer assim, de impiedade. Por conta da queda, o homem então o tempo todo está imaginando ídolos e indo atrás desses ídolos e rejeitando o Deus vivo. A gente sempre vai ver, né, quando a gente lê o noticiário ou um jornal, ou mesmo percebe aquilo que está acontecendo na nossa vizinhança, na nossa cidade, a gente sempre vai ver isso, evidências de que o homem caiu, que o homem é pecador, né, e que existe um inimigo das nossas almas agindo dentro da história. Então a gente vai ver várias vezes evidências de pecado e de impiedade, mas isso não significa que Deus não está agindo de modo justo na história. Ele vai fazer as suas intervenções na hora certa e o ímpio vai pagar, a conta vai chegar para ele. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu me levantarei agora e ele vai lidar com essas pessoas. E veja só o que ele diz em seguida. Ele diz que não apenas ele vai lidar com os maus, mas ele também vai cuidar do povo dele. Porém, a salvo a quem por isso suspira. Deus coloca a salvo o seu povo. No verso 7 diz assim: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. O povo de Deus, ele será guardado da geração ímpia, da geração perversa. Deus guarda o seu povo, por isso o seu povo é chamado santo. É o povo separado de Deus, o povo guardado por Deus. Mas o interessante é que no verso 6, lembrem, lá atrás a gente viu Davi descrevendo a fala dos ímpios, uma fala fingida, mentirosa. Mas aqui, no verso 6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. A palavra dos ímpios, dos impiedosos, é uma sujeira só fingimento, mas a palavra de Deus é puríssima. Essa é a ideia de uma palavra, uma prata refinada em cadinho de barro, o processo de depuração da prata que passava por várias fases até chegar àquele ponto da prata puríssima. E aí esta é a comparação aí no verso 6. A palavra dos ímpios é extremamente impura, enganosa, é uma sujeira só, mas a palavra de Deus não. Nós temos um Deus que é honesto, que é bom, que é justo, 100% confiável. E nesse Deus a gente pode colocar, entregar a ele nós podemos entregar a nossa causa, sob a sombra dele nós podemos descansar, né? Nós podemos
confiar nas promessas dele, nós podemos ouvir essas palavras e ser animados com essas promessas tão maravilhosas de que ele está conosco, que ele vai nos pôr a salvo, que ele vai nos guardar, vai nos preservar no meio dessa geração perversa. E é nesses termos que o salmo termina assim no verso 8: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O salmo termina de uma maneira bem interessante e ele vai nos ajudar a entender a importância dessas chamadas orações de guerra. Por que que os crentes lutam em oração por isso? Por que que os crentes não ficam passivos diante da injustiça no mundo? Por que que eles fazem orações fortes assim como essa, né? Senhor, corta os lábios deles, desses bajuladores, desses homens de lábios fraudulentos. Por que os crentes tomam essa empreitada, assumem essa empreitada tão dura, né, de combate pela oração? Tem que ser assim, porque olha só o que está acontecendo. Davi está orando e Deus está dizendo: eu estou ouvindo, e eu vou fazer algo dentro da história. Eu vou me levantar agora, diz o Senhor. Acho bonito isso. Davi ora e Deus diz: vou me levantar agora. É bem interessante como Deus, na sua providência, estabeleceu que ele vai agir na história respondendo às nossas orações. Então a oração muda a história. A oração tem o poder de mudar um regime político. A oração tem o poder de mudar a história de um país, a configuração cultural de um país. A oração tem o poder de mudar não apenas vidas individuais, mas famílias inteiras, né? Mudar realmente a história de uma nação. E a oração é necessária, essa oração de batalha, porque se os crentes se tornam passivos, se a gente está numa sociedade em que os perversos estão soltos, daí a ideia no verso 8: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Se a gente está numa sociedade em que a vileza é exaltada, ou seja, aquela sociedade que começa a aplaudir a desonestidade, aplaudir a maldade, aplaudir a corrupção, aplaudir aquilo que é mal, essa sociedade vai ser tomada por perversos. Isso não pode acontecer. Por isso, os crentes devem se ajoelhar diante de Deus e dizer: socorro, Senhor. Olha como é que as coisas estão. Faz a tua intervenção, age dentro da história. É isso que chega para nós aqui no Salmo 12, esses 8 versículos tão curtinhos, né? E quando a gente olha para esse salmo, a gente começa a se perguntar, né? Será que às vezes, em alguma situação, a gente já se sentiu assim, né? Cercado por falsidade, cercado por injustiça? Como é que a gente reage? Porque às vezes a gente só reage ficando indignado, com raiva. A gente fica mastigando, né? Chateação. Mas o salmo está dizendo: não, não, não deixa esse negócio aí amargando dentro de você. Coloca isso diante de Deus em oração. Peça socorro. Ore por isso, né? Não inclua isso na sua lista de oração. E a gente pode pensar, até imaginar aí na nossa vida, fazer uma avaliação para verificar em que situações nós podemos e devemos orar por Davi pedindo justiça. Quem sabe você está passando por uma situação assim, e é uma oportunidade de você colocar isso diante de Deus. Ao mesmo tempo, né, como é que a gente pode manter um coração íntegro em meio à corrupção? Porque o texto está dizendo isso: Deus vai nos preservar dos perversos, né? Vai nos guardar nesse contexto de perversão. Verso 7: sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. É aquilo que Jesus ora em João 17, né? Deus, eu não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal, que os guarde do mal. Além disso, o que é que significa ter fome e sede de justiça como discípulo de Jesus Cristo hoje? E como é que a nossa voz pode ser uma voz profética na nossa geração, sem cair em bajulação, sem cair em arrogância? Bajulação e arrogância são práticas dos ímpios, mas nós somos povo de Deus. Então o Salmo está dizendo isso: Deus não é indiferente à injustiça, ele se levanta por causa dos pobres, dos que gemem, e como discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados a viver com integridade, a clamar por justiça, confiar que as palavras do Senhor são puras e verdadeiras e orar de forma ousada, né? Corta os lábios dele, Senhor, não por vingança, mas por amor à verdade e à justiça de Deus. Então, que nós possamos começar o nosso dia hoje orando com fé, agradecendo a Deus que mantém um remanescente fiel. Eu acho legal isso no Salmo, porque Davi diz: Senhor,
porque já não há homens piedosos. Mas você notou o que está acontecendo aí? Ele é um homem piedoso. Ele está orando, dizendo: Senhor, por que não há homens piedosos? E Deus está dizendo: Ah, sim, olha você falando comigo. Eu preservo um remanescente. Sempre dentro da história eu vou ter um povo fiel, um povo que me busca. Vai ter um monte de gente esquisita no mundo, mas tem o meu povo que está me buscando. E é isso que você está fazendo, Davi. Então a gente pode agradecer a Deus porque Ele mantém o remanescente, Ele se levanta em nosso favor, Ele nos salva e Ele nos guarda em Cristo. Nós vamos orar sobre isso já daqui a pouquinho. Eu vou só interromper agora a gravação para a gente abrir o espaço para os nossos pedidos de oração.